Olá, oi a todos e todas. Oi, Vinícius, oi, Bruna, Nicole, Carolina, Roberta, oi, Vitória, que deve estar escondida aí. Enfim, oi a todos. Pessoal, já de início, eu peço desculpas pela ultracompressão do tema, com o que eu vou falar agora. Então, em função do tempo que a gente tem, eu resolvi fazer uma coisa bem sintética. E, e aí, caso qualquer pessoa tenha interesse ou queira enfim, trocar figurinhas para além do que vai ser conversado, e com certeza o que vai ser conversado é só, assim, um, um compartilhamento mesmo de experiências, esse material está sendo organizado e dentro em breve estará disponível em PDF, e eu estou disponível a todo momento para quem quiser conversar, enfim, trocar figurinhas, aí depois no vídeo a gente coloca aí as informações de contato, tá bom? Meu nome é Júlia Cavalcante, eu sei que tem muitos artistas aí com quem eu estou falando, mas acho que é bem importante dizer desde já que o recorte que eu escolhi, como tem que ser uma coisa bem específica, eu acabei fazendo uma escolha de fazer um recorte que está olhando para um contexto educacional. Óbvio que a gente está falando de teatro, então eu sou atriz, eu sou educadora de teatro, então todos os links vão ser sempre possíveis, assim, muitos links vão ser sempre possíveis, mas eu peço licença para conversar principalmente deste prisma, que eu acho que é o prisma que eu vou ter mais contribuições em relação a este tema, tá bom? Para além de... Para além não, muito mais do que conseguir compartilhar princípios, sei lá, fundamentos filosóficos ou teóricos neste momento, eu fiz a escolha de estar compartilhando uma experiência, na verdade. Vou fazer com vocês agora uma narrativa de experiências. É, eu, é, o olhar para essa conversa que a gente vai fazer agora é o olhar de uma criação cênica dentro do ambiente socioeducativo, a criação de texto cênico, mas não texto, mas da cena, e que isso inclui a criação dramatúrgica, que é a construção da cena também do ponto de vista textual, né? Então, para pegar do ponto de princípio, lá em 2008, eu comecei a me aventurar como educadora social. Para quem não sabe, a educação social é um campo de trabalho dentro da educação e da assistência, que tradicionalmente é o contraturno das escolas, né? Então, crianças e adolescentes, eles são atendidos em instituições para conseguir, num horário que é o contraturno do escolar, né? Para garantir que eles tenham atendimento na maior parte do tempo e não fiquem reféns de uma vulnerabilidade, né? Para além do que já não tem como se evitar. E aí, lá em 2008, eu me aventurei nessa trajetória aqui de lá para cá, foram alguns longos, quase 13 anos, e lá, você como educador social, eu dava uma oficina de teatro, então eu era educadora de teatro, dentro das artes, né? E como educadora de teatro, naturalmente, você vai ter uma expectativa de todos, que é, assim, produzir um material, né? E eu sempre disse que, como educadora, eu tinha um tripé que orientou sempre o meu trabalho, orientou o planejamento de cada uma das aulas e o planejamento como um todo de cada turma que passou comigo. E o tripé, para mim, era, primeiro, essa coisa o contato com os elementos técnicos, que são os tradicionais jogos, elementos de técnica vocal, improvisações, enfim, é o contato com a linguagem, né, técnico. Esse é um. Um outro do qual eu não abro mão, que é o repertório, o aperfeiçoamento do repertório cultural dessas crianças e jovens. Vou falar, gente, crianças e jovens, às vezes vou falar alunos, às vezes vou falar atores, mas é isso. Para os artistas vão ser os atores que estão compondo aquela obra, para os professores vão ser os alunos, e para mim sempre foram as crianças e jovens. Então, vocês vão entender o que é que eu estou falando. Então, essa coisa de fomentar o repertório cultural, que são as referências. Então, a gente sempre teve saídas, eu sempre apresentei filmes, enfim, obras de arte também, plásticas, né, visuais. E o terceiro tripé é o tripé da prática, que é o contato com o público. Eu também nunca abri mão de que, em algum momento, eles estivessem em contato com o público. Ele poderia ser em vários formatos,
não precisava ser um espetáculo dentro de um teatro, poderia ser uma coisa de rua, poderia ser uma coisa dentro da própria turma, das turmas, né, dentro da instituição, mas é um tripé, era um ponto importante. Vou tratar com vocês desse terceiro, que era, uma vez que eu estou dando uma oficina de teatro, eu vou ter um objeto, né, um produto. Para eu ter um contato com o público, eu tenho que ter um o que eu vou apresentar, né? E aí o que acontece? A gente tem uma formação que vamos fazer esquetes, vamos fazer textos. E quando eu caio nesse ambiente socioeducativo, trabalhando com jovens e adolescentes, com adolescentes e crianças, eu percebi que eu estava lidando com um público que tinha não tinha familiaridade com texto teatral. E não só não tinham familiaridade com texto, não só com texto teatral, mas com contexto em geral. Então, a gente vive numa sociedade em que a leitura é algo muito frágil, né? E aí, assim, depois de inúmeras tentativas de estar trabalhando com texto teatral, eu fui falando assim, olha, isso está fragilizando o contato deles com o teatro, estava desestimulando, porque eles não acessavam aquele conteúdo. Diante disso, eu fui buscando alternativas para conseguir não privá-los do contato com o público, porque eu não tinha habilidade e nem tempo hábil para conseguir dar um passo nessa questão da leitura, enfim. Óbvio que isso foram coisas que a gente foi conduzindo na paralela, mas dentro das minhas oficinas, o que eu acabei fazendo é ir buscando alternativas para entender, como é que eu vou produzir um material com esse pessoal? E aí, das alternativas que eu fui encontrando, o que foi se desenhando como uma escolha mais eficiente foi partir de material que eles trouxessem. Só que isso não é de qualquer jeito, né? Então, assim, você vai produzir uma obra, o que eu busquei foi, aos poucos, ir mergulhando no arcabouço pessoal de cada um deles para coletar esse material e produzir essa obra. A gente vai falar um pouquinho sobre como é que, ao longo dos anos, a gente foi fazendo isso lá dentro. Lá dentro, quando eu falo esse lá, eu falo principalmente dentro de uma instituição que chama, aqui de Campinas, que chama CPTI, Centro Promocional T-Lady, uma instituição a qual eu agradeço, vou até me emocionar, mas não tem tempo para emocionar, vamos lá, segue o baile. Então, é uma instituição que me ensinou muito, não é uma instituição, mas o contato com esses jovens e crianças. E toda a equipe. Então, dos riscos de falar de assuntos pessoais. Vou tomar um gole d'água, senhores. Agora estou rindo de mim mesma, tá, gente? Voltei a mim mesma, vou continuar. Então, estou agradecendo todos os jovens que possam estar aqui ou possam ver esse vídeo e que fazem parte da minha história. Eu fui percebendo que buscar na história dele, gente, eu nem vou ler o chat, senão eu vou começar a chorar, tá? De novo. Eu fui percebendo que partir da história deles, partir do material que eles trouxessem, eu tinha, no mínimo, duas grandes vantagens. A primeira, que é ter uma ignição muito potente para o processo, que é, a partir do momento que eles contam alguma coisa deles, que eles trazem uma coisa deles, eles já estão naturalmente envolvidos. Então, eles já são familiarizados com aquele conteúdo e com a linguagem, porque a linguagem é a própria deles, né? Não que a gente tenha que ficar refém da linguagem deles, você vai trabalhar essa linguagem depois, mas você consegue uma vinculação primeira. Ou seja, você tem uma ignição potente. E a segunda no ambiente educacional, você ter a possibilidade de abrir portas, de usar o processo como disparador para questões que você não estava enxergando e que você passa a enxergar a partir de lampejos que eles trazem, seja de demandas que o grupo precise de cuidados ou que os indivíduos precisem. Aí, gente, assim, é um mundo de exemplos, eu poderia ficar 5, 6 horas falando sobre isso, sobre essas histórias que a gente foi enxergando, que vão desde violências até talentos que você nunca imaginou que aquele jovem tinha, que você fala, meu Deus, isso aqui é incrível, as pessoas precisam ver isso. E isso vem desse processo dialógico, né? Então, do ponto de vista educacional, a gente tem mais uma grande pérola, que é a questão de você estar partindo metodologicamente de um processo que vai nascer da dialética. A dialética é estruturada de o quê? Tese, antítese e síntese. Gente, desculpa falar super rápido, mas é o que dá para dar tempo. Ainda chora, né? Atrapalha mais.
tese, antítese e síntese. Esse trabalho que a gente foi criando e desenvolvendo, ele está estruturado em quê? Enunciado, resposta e síntese. O que eu quero dizer? Eu faço, a pessoa que está conduzindo, no caso, a gente que estava conduzindo, a gente fazia um enunciado, uma provocação, uma pergunta, eles respondiam com uma cena, com alguma manifestação que tinha que ser cênica, não era só verbal, mas às vezes tinham mais tipos de resposta, tá? Mas sempre envolvia a resposta cênica. E aí depois recolhia o material e fazia a síntese. Então isso é dialético e dialógico por natureza, tá? Esse processo, a gente acabou descobrindo que ele tem três, na verdade, vou falar uma coisa que é bem óbvia, que isso não é privilégio desse processo, né, isso é bem natural, são três etapas. O primeiro, que é você mapear quais são os resultados que você deseja, onde você quer chegar. É um espetáculo que você quer construir. Não, é só uma cena curta. Ele vai ser num lugar aberto para muitas pessoas. Não, ele vai ser uma coisa bem intimista só para os funcionários daquela instituição, enfim. Então, qual é o recorte? O que você quer com aquilo? O levantamento, daí você vai fazer o levantamento do material, que é a segunda etapa, e a terceira etapa, que é a elaboração da síntese. Essa elaboração da síntese, para mim, ela só termina no contato com o público. Dessa primeira etapa, que é você mapear qual que é o resultado, é isso. Quem são os atores, quantas pessoas são, qual é a faixa etária, eles leem, eles não leem, enfim, mapear qual é essa estrutura que você tem e onde você quer chegar. E aí você vai ter que ter um ponto de partida, qual é o seu contorno. O que a gente poderia chamar, na teoria teatral, a gente chamaria de, por exemplo, conteúdo referencial, né? Qual é o campo de trabalho que você vai ter? Você vai falar sobre o quê nessa intervenção cênica que você vai fazer? Você pode ter situações em que, por exemplo, você trabalhe com uma criação cênica que tem um mote, que você já tem um mote, você já tem, por exemplo, encomenda, você precisa tratar de um tema X. No tempo que eu tiver aqui, eu vou tentar compartilhar com vocês alguns dos processos que a gente viveu para tentar rapidamente exemplificar as etapas, tá? Então, por exemplo, no meu caso, a gente teve um dos primeiros trabalhos que eu fiz com muita gente, que eram 120 crianças e adolescentes em cena, era uma criação cênica em comemoração aos 20 anos de instituição do CPTI. Então, a gente criou um espetáculo chamado Chão de Sonhos, Entre Trilhos e Poeira, e tinha que contar a história da ONG, ou seja, eu tinha um material base, eu não tinha uma dramaturgia, mas eu tinha uma história. Outro ponto que pode ser de partida, um disparador que não seja com o objetivo de... Eu não quero muito o objetivo final, não quero muito a cena, mas eu estou vendo que é um grupo que está demandando um trabalho. Eu estou percebendo que dentro do ambiente educacional eu vou usar o teatro para trabalhar com eles questões. Essas coisas todas, elas se cruzam, tá? Então, pode ser que você tenha um roteiro, mas a todo momento você está usando o teatro para trabalhar questões inúmeras. Isso aconteceu comigo, talvez a Vitória esteja aí, ela vai lembrar desse processo, que a gente teve uma turma, por exemplo, que eu percebi uma coisa muito forte de autoestima. Isso foi bem recente, e uma outra muito tempo atrás, foi quando eu estava começando, e falei, gente, esses jovens não têm perspectiva. Eles, por exemplo, você perguntava, o que você quer ser quando você crescer? Não sabia, não tinha muito. Eu quero ser mãe, eu quero trabalhar, mas trabalhar para eles não tinha um contorno. E dessas duas situações surgiram processos diferentes, né? Um que era, eu preciso trabalhar a autoestima deles. Autoestima no sentido de que, eu não me sinto nada, não sei o que eu sou capaz. E o outro que é trabalhar a perspectiva. Aí depois, na próxima etapa, eu falo um pouquinho de como foi o processo disso. E outra etapa, outro ponto de partida pelo qual a gente também passou foi a aproximação com um texto determinado. Então, eu queria me aproximar de um texto, mas eu não podia ir direto para ele, porque se eu fosse direto, eles travavam. Então, a gente escolheu, naquela época, a gente estava trabalhando com Coraline, do Neil Gaiman, e com uma turma que a gente estava vendo a coisa da relação com os pais, que estava muito difícil, e um texto acho que da Ruth Rocha, que é o que os olhos não veem, o coração não sente, que era as crianças, essa sensação de invisibilidade das crianças. E daí também teve uma outra situação que a gente também trabalhou, que era a partir de uma história de um menino que viajava, que depois virou musical Crianças de Todas as Cores. Isso não fui eu que comecei, foi um outro pessoal, e aí eu peguei o processo para fazer uma remontagem. Desculpa a velocidade, tá? Quem for assistir, assiste em 0.5.
Aí vamos lá, na segunda etapa, tenho meu ponto de partida. Como é que eu vou fazer o levantamento do material? Para mim, esse é o grande pulo do gato, que é a elaboração do enunciado. Então, você vai ter que fazer uma provocação a qual esses jovens, esses atores, vão responder cenicamente. Você vai levantar material desse modo. Aí o pulo do gato é como você cria esse enunciado. Então, no nosso caso, o que você vai ter que fazer? O processo, assim, teoricamente, é você entender dentro desse enunciado com que arquétipos, eu estou falando assim, gente, sem pretensões teóricas, tá? Então, eu estou usando palavras para facilitar a nossa comunicação, mas com que arquétipos que esse grande tema, esse conteúdo referencial se relaciona? Então, no meu caso, por exemplo, eu tinha a história lá da ONG. Tá, o que há de universal nessa história com a qual eu vou lidar, né? Então, qual é o arquétipo? Por quê? Na escrita, o que você vai ter que fazer? Passar do arquétipo, que é o universal, para o tipo, que é o signo desse arquétipo, né? A manifestação material desse arquétipo, para a situação dramática, que aí é teatro. Correria. Então, você precisa localizar, beleza, eu tenho uma história, no caso do Chão de Sonhos, né? Eu tinha uma história que era a fundação da ONG. A ONG que eu trabalhei, ela foi fundada por um grupo de mulheres que estavam fazendo parte de uma ocupação de um território e precisavam trabalhar e não tinha creche, não tinha com quem deixar as crianças. E aí as crianças ficavam em situação de vulnerabilidade, logo tinham vários acidentes, enfim. Então, elas resolveram fazer uma cooperativa de mães para cuidar e se revezavam para poderem trabalhar. Aí você olha para a situação e fala, tá, de que maneira que eu consigo pegar esse tema e universalizar? Ah, ele tem a ver com o cuidado, né? Ele tem a ver com o cuidado, com essa relação de adultos e crianças, com a organização, essa solidariedade, enfim, tem vários campos. Tá, mas como é que eu consigo transformar esse arquétipo do cuidado para um tipo, para uma que vai dar numa situação? Por tudo isso porque eu estou pensando em qual vai ser a pergunta que eu vou lançar para eles responderem. No caso lá do Chão de Sonhos, o que a gente pensou? Pensei em que situação que eu tenho que ser cuidada? Numa situação em que eu me machuco. Então, se eu sou criança, o que a criança vai fazer? Ai, mãe, cortei o dedo, dá um beijo no meu dedo. Dodói, beijo, dodói. Ou seja, machucado necessita de cuidado. E aí eu pensei, tá, mas como é que eu vou falar de machucado sem ser uma coisa pesada, porque eu estou falando com crianças que vão de 7 a 21 anos e que já estão em situação de vulnerabilidade. Aí pensei, vamos fazer o seguinte, gente, me contem a história de uma cicatriz de vocês. Todo mundo tem cicatriz. Tá, como você fez essa cicatriz? E aí eles tinham que responder isso com cenas. Naquele caso, assim, o que foi de queda de bicicleta e pipa, correr atrás de pipa, foi um negócio absurdo. Então, a primeira cena do espetáculo já virou a cena da pipa. Aí depois a gente vai conversar. Quer dizer, talvez não tenha depois sentido do tempo, mas enfim, aí tem todos os desdobramentos disso. Então, a elaboração do enunciado, ele é uma manobra poética em si, porque você tem que fazer uma analogia. Você tem que pegar, beleza, eu quero tratar do tema do cuidado, então como é que eu consigo ir criando relações que vão, ao mesmo tempo, partindo do universal para o individual e para uma circunstância que tenha conflito, porque no teatro a gente vai com uma situação dramática, ela vai ter que ter personagens que tenham objetivos e que gerem conflitos, ou seja, você precisa ter uma situação ali que vai ter um desdobramento, que acontece algo. Aí, outro exemplo, no caso lá dos meninos que eu falei que tinha essa questão da autoestima, a gente trabalhou com eles as histórias de super-heróis. Então, eu li para eles a história do Kyrion, do herói Kyrion, né, que tinha fragilidades, e aí a pergunta para eles foi, enfim, eu percebi, tá, qual é o arquétipo disso? Essa questão dessa fragilidade. Foi lá buscar nos heróis, para depois trazer para o individual deles, mas como é que eu faço isso de uma forma sem ser agressivo também? Vamos fazer cenas a partir de quais são os seus superpoderes. Então, eles tinham que, ao escutar, se estudar, e chegar à conclusão de quais são os superpoderes deles. E aí, nisso virou, se eles forem um super-herói, qual superpoderes que eles gostariam de ter, enfim. E aí, nisso, eles foram trazendo
essas figuras de heróis para combater um pouco essa ideia de autoestima, né? De baixa estima. Aí, depois, enfim, naqueles meninos com as perspectivas, que não tinham perspectivas, a gente fez perguntas de o que você quer ser quando crescer, só que isso, as respostas nunca eram imediatas, então a gente sempre eram dialéticas, então eles me traziam, eu questionava, aí eles me traziam outra coisa, eu questionava, então até a gente chegar a tá... Porque, por exemplo, tinha uma das minhas que descobriu, depois de muitas cenas, que ela queria ser advogada, mas a primeira cena que ela tinha colocado era uma cena em que ela estava orientando uma pessoa, defendendo uma pessoa, mas ela não tinha o vocabulário advogado. Então, você, como condutor, você vai ter que fazer a leitura do que ele está te trazendo e, de certa forma, traduzir aquilo. Enfim, aí teriam vários outros exemplos, tá? Mas eu vou pular, e aí no próximo capítulo, no próximo encontro, a gente consegue evoluir mais nisso. Você faz um enunciado, aí os jovens ou os atores, eles vão responder esse enunciado cenicamente. Aí a gente vai passar para elaboração da síntese. Só que a elaboração da síntese depende do quê? De uma escuta atenta dessas devolutivas das respostas deles. Então, vocês vão ter que o quê? Registrar. Registrar todos os retornos e começar a fazer uma análise combinatória destes retornos. Então, vamos para o próximo. Isso. Então, você vai ter o registro desse material. Quando você consegue registrar o material, você consegue ver, tipo, quais são as figuras que eu consegui, que se repetem, quais são as situações possíveis, e aí você vai começar a fazer você vai fazer uma pergunta de o que pode desdobrar dessas situações que eles trouxeram. Aí estou falando do que nós fizemos, tá? Tudo que é isso que eu estou te contando para vocês, é uma narrativa de experiências práticas ao longo de 12 anos fazendo isso. Então, o que a gente fazia? Peguei esse material, registrei esse material, eu vou, na sequência, estudar esse material, beleza, e ver, tipo, quais são os personagens que se repetem, que situações, por exemplo, lá no caso do Chão de Sonhos, a Pipa se repetiu muito, ou seja, é interessante que a Pipa, talvez, enquanto símbolo, esteja presente, porque dentro deste universo, dentro dessa comunidade, isso é um signo forte. E aí eu falei, putz, mas será que a Pipa para outros universos é um signo forte? Vamos pesquisar isso? E aí você põe as crianças para pesquisar também. Aí a gente foi estudar a origem da pipa. E fomos ver que a origem da pipa não era lá no Padre Anchieta. A pipa surgiu em outros lugares. Então, a pipa, ela, enquanto um signo teatral, ela é válida, porque ela não diz só para o meu vizinho e para mim. Ela diz para uma comunidade um pouco mais universal. Onde que eu quero chegar com isso? Você vai pegar os registros individuais e você vai começar a articular com outros conteúdos referenciais, que aí depende de você que está conduzindo, do teu repertório, do teu repertório de literatura, da tua pesquisa, enfim, para você conseguir entender o que pode ter validade para além daquele nicho. No caso, por exemplo, a gente teve uma experiência, que foi o último musical que a gente fez lá, que a gente contava a história de um menino que viajava. Aí, a gente eu falei assim, mas por que esse menino sai de onde que ele está? Porque ele está se sentindo incomodado. Então, a gente começou a buscar referências disso, de histórias que contassem histórias de pessoas que se incomodavam. E chegamos em Uma História Sem Fim, do Michael Ende, que é um autor alemão, e que é um clássico, depois é um clássico do cinema, enfim. E aí isso começa a para a gente que vai fazer a síntese, que vai reunir as coisas, ele começa a iluminar e te inspirar. Então, você vai pegar o material individual do teu elenco, você vai pegar um conteúdo referencial literário, referências das mais amplas possíveis, e aí você vai começar a fazer, isso foi o que a gente fazia, um fluxograma da tua história. Você vai começar a ver quais são as situações dramáticas que podem se articular. E aí a gente fazia, no cartaz mesmo, a gente fazia um fluxograma das cenas. Então, essa cena 1, isso aqui desdobra para tal coisa, isso aqui desdobra para tal coisa, a gente tem tais personagens, este personagem tem tais características, enfim.
A Tati, um pouquinho antes, falou um pouco do organograma da estrutura, então você pode ter um organograma da tua dramaturgia, que é quem são os seus personagens e quais são as situações pelas quais eles passam. Isso, gente, é conteúdo para mais 4 horas de conversa, no mínimo. Mas, enfim, esquematicamente, a gente fazia, isso aqui a gente fazia as ilhas de cena, eu mostrava para os jovens e a gente ia recheando essas cenas. Essas ilhas de cena são ilhas de situações dramáticas. O que é a situação dramática? São personagens mais um conflito, que são personagens que têm objetivos, e esses objetivos se conflitam. Isso é a situação dramática, que é uma situação dramática no microcosmo. No macrocosmo da dramaturgia, a gente vai ter uma ação, um desejo, que gera uma ação, mas que tem um impedimento. Lá no Chão de Sonhos, naquela história lá que eu estava construindo, em algum momento, a gente teve que colocar um impedimento, ou seja, era uma ocupação ilegal. Então, a gente teve a entrada da instituição, né, dos policiais, dizendo que aquilo não podia. Enfim, essa estrutura, é importante que você que está conduzindo entenda que, em algum momento, o impedimento vai ter que haver, ou seja, você vai ter que criar conflitos, seja nas situações dramáticas, em cada uma das cenas, seja na curva dramática como um todo. E aí vem essa parte da escrita mesmo, né? Que eu chamo de escrita e reescrita, porque é um privilégio quando você está fazendo isso com um grupo, porque você vai experimentando. O Newton Moreno fala isso, que ele é um autor, né, brasileiro, um dramaturgo brasileiro, e ele fala essa coisa o texto tem que caber na boca do ator. Uma coisa é o Shakespeare naquela época, talvez até o Shakespeare naquela época escrevesse pensando na boca dos atores também, no texto caber. Mas a gente que está escrevendo, que está criando uma dramaturgia com os atores ali, você tem esse privilégio de ir testando. Então, você tem as suas ilhas, né? E aí você vai, deixa eles improvisarem, daí depois você vem e propõe um texto, e aí eles começam a se familiarizar com a literatura e com o texto escrito sem resistência. Por quê? Porque eles querem um recurso para conseguir fazer aquela cena que eles fizeram ontem ser fixada. Então, eles começam a usar a escrita como a nossa origem, como surgiu a escrita, que é, eu quero memorizar. Eu escrevo para gravar, eu escrevo para eternizar. Então, de certa maneira, ele começa a ter uma relação de coração com aquela escrita que veio do material que veio da boca dele. Então, aí a gente começa a fazer os textos, os jovens que trabalharam comigo têm, com certeza, umas 15 versões de texto, que a gente fazia, até chegar na última, que também nunca ninguém teve, porque a gente não teve paciência de refazer. E aí a gente chegava nessa estrutura, por meio de tentativa e erro e de reescrita. Enfim, só para refazer esse processo de elaboração, então a gente tem a experimentação e a coleta de material, ou seja, o individual, o que teu elenco propõe. Você tem uma articulação disso com um conteúdo mais universal, que é busca referência, vai ver que mestres grandes do teatro, do cinema, da literatura, das artes plásticas falaram sobre esse tema que você está falando. Aí você começa a fazer um casamento disso num fluxograma, né? Escolhe as situações dramáticas e organiza eles numa sequência. Por tentativa e erro, você vai testando e você vai construindo. Isso foi o que a gente fez, tá? E a gente foi construindo essas, que às vezes eram cenas curtas, outras vezes eram espetáculos grandiosos, com mais de 100 crianças e adolescentes. E aí é isso. Falando assim, um mapa geral das coisas. Desculpem a correria, assim, quase uma violência tratar desses assuntos que, assim, para a gente são muito apaixonantes num tempo tão curto. Mas fica aqui todo o meu agradecimento para todo mundo que está aí, meu agradecimento para a Secretaria Estadual de Cultura, que por meio do PROAC permitiu essa live, né? Viabilizou essa live. Não vou fazer mais agradecimentos pessoais para não passar vergonha no fechamento da live, tá, gente? E a ideia é que esse material seja organizado de uma maneira um pouco mais teórica, um pouco mais extensa, e que a gente possa, quem tiver interesse, que a gente possa voltar a conversar sobre isso depois. Olha, consegui, tem 5 minutos restantes, pelo jeito. Então, vou ver o chat, tá? Se eu não for chorar. Só um minuto, que até agora eu não vi.
E boa tarde, boa tarde. Aí o momento em que eu chorei, que todo mundo deu risada de mim. Se vocês tiverem alguma questão, como a gente ainda tem 5 minutos que o Zoom nos permite conversar, podem escrever agora. Sim, Roberta, mais de 100 crianças e os funcionários, né? Todo mundo que trabalhava com a gente na equipe. Então, era uma articulação lindíssima, assim, com muita gente. E por isso que eu agradeço, por isso que eu fico tão emocionada, porque era muita gente envolvida, né? E aí, essa coisa que eu falei das ilhas, elas ajudavam, porque aí, por exemplo, no Chão de Sonhos, que a gente estava contando a história da ONG, a gente estava contando a história da ONG e cada pedaço era contado por uma unidade e por uma oficina. Então, a gente tinha uma oficina de dança. Então, a gente chamou eles para participarem de uma parte, para contarem uma parte. Aí, a gente tinha uma unidade que foi a unidade do Shalom, né? Foi a unidade onde surgiu aquela... Ah, não, isso, estou cruzando história, gente, tô velha. Mas também tinha o Shalom. Então, a gente chamou eles para participarem de uma parte, para contarem uma parte da história. Então, como a gente tinha essas ilhas que se cruzavam, então a gente tinha um elenco que costurava, então a gente conseguia estudar, ensaiar eles blocado, por isso que foi possível que a gente fizesse uma coisa com mais de 100 crianças e adolescentes. E com muitos educadores e funcionários envolvidos. Obrigada, gente. Obrigada, Geraldos. Para a gente, eu abri falando da questão do tanto que isso, para mim, necessariamente eu tive que fazer um recorte educacional, porque essa mesma estrutura a gente pode usar do ponto de vista da dramaturgia de espetáculo. Vocês, o pessoal que tá, do Geraldos que está aí, sabe que a gente tem feito isso nas nossas construções, né? Então, o processo do mano a mano que a gente está em curso, a gente fez muito isso, de experimenta, volta, a gente tem a gente tinha uma estrutura, um roteiro, e foi se relacionando, né, e foi relacionando essas coisas, um roteiro ideal com como é que a gente consegue dizer isso na cena, enfim. Então, a gente foi fazendo isso, mas se eu ficasse fazendo esse link todo o momento inteiro, eu não ia conseguir pelo tempo, e acabaria que ia ficar algumas coisas que são muito específicas do nicho da educação de fora, né? Que é esse olhar para o desenvolvimento pessoal dos jovens e adolescentes, né? Das crianças e adolescentes. Mas é isso, é uma estrutura, por isso falando, ninguém está inventando a roda aqui, é uma estrutura que já existe. Então, você pegar, por exemplo, os processos da Pina Bausch, ou os processos de criação colaborativa da década de 80 para cá, a gente tem essa estrutura de criação, né? Que tem o material que os atores trazem, nos workshops da Pina Bausch é a mesma estrutura, então ela lança um workshop e os dançarinos, eles trazem respostas dançadas, né? Então, assim, não é a invenção da roda, eu só quis compartilhar isso dentro do ambiente educacional, que foi a experiência que a gente viveu. Certo? Muito obrigada, pessoal. Obrigada, TI, Highland, que está aí segurando as pontas, me avisando do tempo. E eu fui tão desesperada que eu consegui fazer com que o Zoom não me interrompesse. Muito obrigada, gente. Se alguém tiver uma questão, eu tenho aí 30 segundos, que eu vou deixar vocês fazerem pergunta, e aí eu tento responder nos outros 40 segundos. Pelo que está vendo aqui, tem 2 minutos. Obrigada, gente. Obrigada, Gili. Então tá, gente. Uma ótima tarde a todos. Acompanhem agora, a live vai ser do Douglas, né? Acho que, então, assim, na sequência, a gente está participando da Mostra Geral do Teatro, a 8ª Mostra Geral do Teatro. Nesse ano, a gente está homenageando o mestre Gabriel Vilela, nosso diretor de 2 espetáculos nossos, do Geraldos. E a gente tem agora, na sequência do dia, mais lives individuais, do compartilhamento de estudos de atores do grupo. Então, a gente vai ter o Douglas Rodrigues Novaes, o Renan Batista, a Carolina Del Duque, e tem mais... Espera que eu vou dizer para vocês. Quem mais? Um segundo. Enfim, sigam, continuem assistindo aqui essas lives, que é um compartilhamento de coisas muito queridas nossas. Achei!
Então, agora é com Douglas, Visões Filosóficas do Riso. Na sequência, Princípios da Maquiagem para Teatro com Giliad. E depois, Desafios do Profissional de Teatro no Brasil do século XXI com a Carolina Del Dulce. Certo? Boa tarde, gente. Tenham todos um ótimo final de semana. Um beijo grande. Podemos encerrar.